Acompanhemos a prece, acompanhemos a prece de abertura. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta a todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos Dá o remédio. de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toque em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrarmos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-o, Senhor, de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, venha até nós, nesse momento que estamos reunidos em teu santo nome, e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza que, ao nos retirarmos deste templo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos, com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica sebedista O Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais
e a diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias e protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, os trabalhos na noite de hoje estão abertos. Ernesto. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez, hoje, dia 25 de novembro de 2022, teremos a palestra do nosso irmão Jusenan sobre padrão vibratório e mudanças energéticas. Com a palavra, Jusenan. Gratidão, meu irmão. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. O tema da noite é um tema bastante instigante. Quando se fala em relação a padrões vibratórios e mudança energética, muita gente fica imaginando coisas absurdas e outras pessoas não fazem muita ideia do que é. Então, vamos tentar simplificar ao máximo o entendimento em relação ao que são padrões vibratórios, o que são campos eletromagnéticos. É sabido que determinados corpos ferrosos, quando submetido a uma corrente elétrica ou uma corrente de energia, esses corpos se tornam ímãs, adquirem um campo eletromagnético que é capaz de atrair outros corpos semelhantes na sua formação, dos elementos que compõem, na sua composição. Então, se tem elementos na sua composição ferrosa, o ímã vai atrair esses corpos para o campo eletromagnético produzido por ele. Então, o que estou querendo colocar para a gente? Nosso entendimento é que tudo é energia. Tá? Já foi dito que matéria é energia condensada. E essa energia condensada em matéria, ela cria um campo eletromagnético, atraindo para si todos os corpos que estejam na mesma faixa vibracional, tá? Daquele campo eletromagnético. Está na mesma faixa, se atrai. Os que não estão, se repelem. Ok? Então, ocorre que uma corrente energética ou uma corrente elétrica, para percorrer um determinado corpo, ela sofre uma resistência e vai perdendo, digamos assim, velocidade. Quando o corpo favorece a movimentação dos elétrons e a circulação dessa corrente elétrica, ela se dá com mais facilidade. Ou seja, depende da qualidade do corpo, tá? Do material, para favorecer que esse campo eletromagnético seja maior ou menor, de acordo com a velocidade com que a corrente elétrica percorre esse corpo. Ora, nosso planeta é um corpo vivo onde se encontram todos os minerais com todas as faixas vibratórias diferenciadas. Por quê? A matéria, embora esteja condensada, essa energia que condensou, ela tem um pulso eletromagnético e um padrão vibratório. Por que a gente chama de padrão? Porque ela se repete de forma padronizada em todos os corpos semelhantes a ele ou da mesma qualidade. Então, por isso que a gente chama de padrão. Porque você vai encontrar essa vibração nesse material, digamos assim. Se a gente encontra um material ferroso aqui no Brasil, ele tem um padrão de vibração energético
no Japão, na China, nos Estados Unidos, no mundo todo. Ou seja, em qualquer parte do nosso planeta, qualquer corpo que é ferroso tem um padrão vibratório semelhante. Então, o que é que está ocorrendo com o nosso planeta? O nosso planeta está fazendo o movimento dele, induzido pelo próprio campo eletromagnético, e ele está fazendo a circunambulação dele, né, no processo de eletromagnético dentro da galáxia em que ele está colocado, certo? Ele emite padrão vibratório tanto quanto ele recebe o padrão vibratório. E o que é que está ocorrendo nesses últimos milênios? Nós estamos recebendo a aproximação, né, da estrela Alcione, né, que é uma das estrelas muito evoluída em termos de padrões vibratórios, da constelação de Aldebaran. E essa proximidade dessa estrela para o nosso campo eletromagnético está influenciando o nosso planeta a melhorar o seu padrão vibratório. Lembrando lá que eu falei, quando você tem um ímã, um corpo magnético que faz a atração e você aproxima esse ímã a um outro corpo ferroso, ele momentaneamente adquire a mesma propriedade desse campo eletromagnético. E aí pode multiplicar o padrão vibratório sob a influência desse corpo que, eletricamente, tem um campo eletromagnético mais forte. Nosso planeta está sofrendo esta influência da energia de Alcione. Logo, nós estamos mudando o nosso padrão vibratório, ou melhor, o planeta está mudando o seu padrão eletromagnético, acelerando a movimentação dos elétrons, e nós outros que estamos dentro dele estamos sendo influenciados. E o que é que ocorre? Cada um de nós tem uma percepção diferenciada, porque está de acordo com a evolução e a sensibilidade que cada um adquiriu, e isso, às vezes, nos causa uns certos desconfortos, uma sonolência, um corpo mais pesado, às vezes uma aceleração dos batimentos cardíacos, ou às vezes aquela redução do ritmo do próprio corpo. Por que isso? Porque os campos eletromagnéticos atuam em faixas diferenciadas e nós, como corpos sensitivos, não é que atraímos, mas sintonizamos na faixa mais propícia, próxima ao nosso estado vibracional. Logo, quando nós nos aproximamos de um campo eletromagnético diferenciado, nós sentimos a influência desse campo. E esse campo eletromagnético vai fazer com que ou nós nos aceleremos, nosso campo também acelere, ou nosso campo eletromagnético desacelere. Por isso que muita gente tem sentido diferença no estado físico-químico do seu corpo. Consequentemente, o emocional tem também trazido certo desconforto. O que é que ocorre com o nosso padrão vibratório? Quando nós mudamos a faixa de pensamento, o pensamento da gente entra em um padrão vibratório energético diferenciado, nós podemos aumentar, acelerar a nossa vibração, então vai aumentar o nosso campo eletromagnético, automaticamente nós vamos favorecer uma conexão com um campo magnético mais elevado. E isso
vai trazer para os nossos corpos, que não estão ainda acostumados com esse padrão vibratório, alguns desconfortos, que no início vai ser desconforto, e depois, quando há a equalização dos dois campos magnéticos, ponto, nenhum mais influencia o outro. Sim, se equiparam e juntos vibram na mesma faixa, e se estão vibrando na mesma faixa, no mesmo padrão, na mesma velocidade, um não influencia o outro. Tá? Para quem dirige, por exemplo, consegue perceber isso na estrada. Quando você passa, você tem uma determinada velocidade dirigindo o veículo. E quando vem um veículo no sentido contrário, quando ele passa, o deslocamento do ar faz com que o veículo que nós estamos tenha um certo deslocamento e movimentação. Quando nós estamos sem nenhum veículo à frente, a resistência que o ar provoca no veículo que nós estamos causa um pouco mais de necessidade de aceleração e força. Quando nós temos um outro veículo, de preferência assim, um veículo maior à frente, ele cria uma faixa de arrasto e se nós entrarmos naquele campo de arrasto, né, do ar, a resistência diminui e praticamente nós somos puxados pelo veículo da frente, diminuindo muito o esforço do carro que nós estamos dirigindo. O que está ocorrendo com a gente é a mesma coisa. Os amigos da luz, os espíritos mais elevados, estão em um padrão vibratório, fazendo uma varredura no nosso planeta e nos arrastando assim, olha, vamos, a velocidade agora é outra, o ritmo agora é outra. Antigamente nós fazíamos assim, fazíamos uma ação e dormia para no outro dia passar pelo efeito. Né? A velocidade de hoje está tanto que você faz a ação e mal tomou consciência da ação feita, você já está passando pelo efeito. Porque a velocidade, tempo e espaço, está diferenciado para a tomada de consciência das mentes encarnadas nesse momento no planeta. Por quê? O planeta está mudando de provas de expiação para um planeta de regeneração. Em um planeta de regeneração, a compreensão, a velocidade do entendimento é muito maior, é muito mais rápido você ver, entender o que está acontecendo, comparar com o grau de conhecimento já adquirido e chegar à conclusão do que pode acontecer em virtude daquela ação feita. Então, a rapidez de processamento do pensamento para que o conhecimento se torne consciente é muito maior. A grande pergunta que nós fizemos assim, onde é que nós estamos nesse processo? A mudança energética do planeta e os padrões vibratórios que estão sendo, nesse momento, sacudidos. Ou seja, aqueles padrões vibratórios mais lentos, mais densos, estão sendo exigidos a aumentar a sua aceleração para poder acompanhar esse movimento que está em uma outra velocidade. Quem estava, digamos assim, um disco, é um centro, tem uma velocidade, aquele centro desse disco, e quem está bem mais afastado do centro tem uma outra velocidade. Então, à medida em que nós vamos aproximando do centro, a velocidade vai ampliando, vai exigindo que a gente acompanhe com muito mais intensidade a rotação, o movimento rotacional que é feito por esse disco. Nós estamos, nesse momento, sendo exigido a isso, a sair da periferia para vir para o centro, do epicentro do acontecimento,
que é a mudança vibracional que o planeta está exigindo de todos nós. Então, quem está lento, lá no ponto, esperando ser arrastado, quando chegar a sua vez, já não vai estar mais assim, porque todos os que estão na periferia estão sendo trazidos para o centro da observação, para o centro da atenção, para que mude o padrão vibratório. E aí, há sim a necessidade de nós observarmos onde é que nós estamos nesse momento. Nós estamos lá na periferia de tudo que está acontecendo no universo, ou nós estamos sendo trazidos para o centro para entender que há uma movimentação energética, que há uma mudança do padrão vibratório, que está sendo exigido que aquela consciência que não dava atenção às leis desperte e comece agora a entender o porquê do que está acontecendo. Na palestra de quarta-feira, Agra fez uma pergunta interessante no processo, ele está dizendo assim, na mensagem tinha lá, de onde viemos, para onde vamos, ou seja, essa tomada de consciência de que nós somos seres espirituais e que estamos em uma vivência carnal, material, tá? Nossa consciência está começando a nos cobrar que venhamos a entender de onde viemos. Viemos da natureza espiritual. Tá? Para onde nós vamos? Nós vamos vivenciar essa experiência carnal e vamos retornar à realidade espiritual. A diferença é que o nível de consciência em relação aos acontecimentos, nesse retorno, vai ser muito mais intenso. Assim como muitas almas que estão vindo do plano espiritual para o plano material estão trazendo com muito mais nitidez as noções das leis que regem o universo do que outras que vieram antes. E agora estão sendo obrigadas ou estão sendo puxadas pela lei do progresso a tomarem conhecimento das leis em uma velocidade muito maior, porque perdeu muito tempo lá passeando, porque achava que a vida aqui na Terra era para poder passear, e agora nós descobrimos que não é só passear. Né? Nós precisamos desfrutar de todos os recursos que o universo nos favorece e que a exuberância da natureza do planeta está aí para que nós possamos desfrutar, desde que seja de forma equilibrada. Mas a função maior da nossa vinda para esse planeta não é o passeio. É a tomada de consciência das leis que regem o universo, as leis naturais que se manifestam pela movimentação da natureza, da matéria que compõe o nosso planeta. Então, pela observação desta natureza, nós podemos adquirir, né, pela experiência, pela observação, adquirir o conhecimento de como as leis se manifestam, de como as leis se regulam, como as leis se harmonizam para o equilíbrio do todo. E, nesse ponto, vai cobrar da gente o quê? Qual é a lei que está precisando que a gente tome consciência? A lei de necessidade. Logo, se a gente toma consciência da lei de necessidade, a gente começa a evitar os excessos. Porque nós vamos saber que a lei de equilíbrio, uma vez satisfeita, ela não vai mais pender nem para um lado nem para o outro. Logo, quando a necessidade é satisfeita, a lei do equilíbrio se manifesta e aí não tem mais nem excesso, nem escassez. Está tudo dentro da medida do necessário.
A outra lei que a gente começa a tomar consciência é a lei de atração e repulsão. Nós começamos a perceber que, quando nós desejamos algo, a nossa vontade é movimentada, nós atraímos para o nosso campo vibratório aquilo que desejamos. Assim como podemos afastar do nosso campo vibratório aquilo que também não queremos. E aí vem uma questão de neurolinguística. Não adianta você dizer, eu não quero isso, porque no universo vai ficar registrado o quero isso, o não existe. Então, quando a gente usa a linguagem positivista, a gente vai dizer, o que eu quero é o azul. O que eu quero é que a minha vida seja tudo azul. O que eu quero é isto. E aí você vai fazendo as afirmações positivistas, e isso vai fazendo com que você saia do campo vibratório da negação, que o cérebro não entende. Então, o ideal é eu entender que o que eu quero e vou trabalhar para que o universo preencha essa forma criada pelo meu desejo, pela minha vontade. E aí é interessante que nosso irmão Gilberto Hereda fez um comentário rapidinho em outro momento, em que ele diz assim, às vezes a gente precisa identificar que desejo é material e vontade é de natureza espiritual. Então, muitas vezes, o que desejamos é de natureza material, mas o que queremos realmente é de natureza espiritual. E aí lembra a palestra da nossa irmã Cristiane, quando ela falava sobre a questão do alimento material e do alimento espiritual. O que era que a gente tinha que dar para o corpo, o que era que tinha que dar para a alma? Como é que a gente diferencia? Por que esses assuntos? Porque nós estamos falando que onde é que eu estou me encontrando hoje? Nessa caminhada em que o planeta está fazendo essa mudança, essa revolução, e que está exigindo uma mudança de comportamento e de entendimento de como funcionam as leis neste planeta. Então, muita gente não se pergunta, está se sentindo mal, mas não se pergunta por que estou me sentindo mal. O que é que houve? Se eu estava em um padrão vibratório, estava bem, estava confortável, e de repente estou me sentindo desconfortável. O que é que está vendo? E ele faz uma revisão dos últimos acontecimentos, dos últimos desejos, das últimas vontades que foram expressadas para o universo e dos últimos, digamos assim, sinais que a natureza deu para que você analise quais são os resultados ou os efeitos das ações que eu fiz. E aí, nesse questionamento, é que vamos lembrar lá o conselho de nosso irmão Santo Agostinho, que ele pedia que no final do dia a gente fizesse uma avaliação de tudo que nós fizemos durante o dia para pesar o que nós fizemos que não foi agradável, segundo as palavras dele, a Deus, e o que foi agradável a Deus. Aquilo que não foi agradável, que nós anotássemos para, no dia seguinte, corrigir, não repetirmos, para mantermos sempre uma sintonia com um padrão vibratório de melhor entendimento com as leis naturais. Isso vai fazer com que a gente tenha uma percepção da vida diferenciada. Quando nós começamos a questionar o que nós devemos aprender com tudo que nos acontece, nós começamos a iniciar o processo de perquirir sempre, analisar sempre, experimentar
sempre. O que há de melhor. Então, experimentar de tudo, mas só reter o que é de melhor. O que quer dizer isso? Quando eu faço o meu processo de perquisição, de análise e de experiência, eu posso, dali daquela experiência, trazer ou retirar um conhecimento e dizer assim, isso serve, isso não serve mais para estar no meu dia a dia. Como forma de busca do conhecimento. Para não ficar assim, não, se tudo me é lícito, vou viver tudo. Mas aí vem a segunda parte do conselho. Mas nem tudo nos convém. Por que nem tudo nos convém? Pelo processo evolutivo, nós já vivemos algumas situações e repetir seria continuar na ignorância. E como já adquirimos um certo conhecimento, não continuamos a repetir esses padrões de comportamentos. Aí, nessa análise que nós fazemos todos os finais do dia, antes de dormir, nós vamos começar a perceber onde nós estamos, na mudança vibracional do planeta, nos padrões vibratórios que nos conectamos durante o dia, vai dizer para a gente que aquele desconforto tem a ver com a necessidade de mudança ou o novo padrão que nós precisamos nos ajustar. Percebe, gente? Para determinadas atitudes no passado, eram, digamos assim, para determinadas atitudes de criança, são toleradas porque são crianças. Mas quando essas crianças começam a crescer, tem determinadas atitudes que já não são mais toleradas porque elas já não são mais crianças. Até chegar nos dias de hoje, a experiência que nós temos tem determinadas atitudes, segundo o próprio conhecimento geral adquirido da humanidade, que já não cabe mais esse comportamento. Imagine isso no nosso padrão vibratório. Antigamente, a matéria mais bruta tinha um padrão vibratório que condizia com a brutalidade dessa matéria. Essa matéria se utilizou. Essa matéria já estava vibrando em um padrão muito mais elevado. A energia é muito mais sutil. Então, exige de nós um comportamento condizente com a nova realidade que nós estamos. Por isso que a gente, às vezes, sente o desconforto. Porque agora, e aí eu brinco com o pessoal dizendo assim, antigamente se pedia 50% de luz na sua vida. Ou seja, das 24 horas do seu dia, né, você tem 8 para dormir, não? O corpo está dormindo, vamos considerar que você não esteja atuando. Sobrou 16 horas. Dessas 16 horas, 8 você tem que estar com pensamento positivo. Se de 8 horas, se você parar e analisar que durante 8 horas você pensou negativo, você pensou mal de alguém, você ficou triste, você baixou o seu padrão vibratório, não atingiu os 50% exigido, você não está dentro do padrão vibratório que é exigido, que é os 50%. Né? Como exemplo que eu estou colocando. Então, o planeta está exigindo que nós estejamos em um outro padrão vibratório, onde haja mais respeito, onde tenha uma consciência mais intensa em relação aos outros seres que convivem conosco neste planeta, né?
dos padrões vibratórios dos reinos em que estão nós compartilhando essa vida nesse planeta. Então, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e, por último, o reino nominal, ou seja, os outros homens, as outras almas encarnadas que estão dentro do padrão de busca pela elevação moral no nosso planeta. Então, como é que nós estamos nos relacionando com isso? E aí, lembrando que muitas vezes a gente fica assim, vou me relacionar com a pedra, aí a montanha que está aí lá atrás, aí eu vou lá, não, porque minha irmã montanha, eu vou meditar, eu vou saudar. Não é isso. É também isso, o respeito com os minerais na natureza, mas respeito também com os minerais que estão compondo o seu corpo físico. Ou seja, como é que está a alimentação, como é que está o nível de satisfação das necessidades orgânicas para que esse corpo esteja em um bom funcionamento. Essa semana eu recebi uma gravação de uma live de um especialista em biologia, e ele se especializou na biótica, né? Na flora intestinal. E ele estava dizendo que determinados elementos que nós absorvemos favorecem o bom funcionamento do intestino ou não. E para que esse intestino funcione bem, você precisa dar uma alimentação adequada para a flora intestinal, a fauna e flora intestinal. Aí ele funcionar bem direito. Então, às vezes a gente fica olhando assim, como é que está a nossa alimentação? Qual o nível de satisfação e equilíbrio dos elementos que ingerimos? Isso vai influenciar no funcionamento do corpo físico, logo vai influenciar na ação da alma desse corpo. Porque se o corpo estiver saudável, ele vai ser mais propício a perceber as emanações da alma. Se não, vai dificultar a ação desta alma neste corpo, neste planeta. Aquilo que nós falamos sobre determinados corpos, dificultar o movimento energético da energia que por ele é necessária passar. Como é que nós estamos? Vamos nos questionar. Estamos buscando esse equilíbrio? Estamos nos vigiando para não ter excessos nem escassez? Nós estamos atentos a essa movimentação energética que o planeta está fazendo. E aí observamos, por exemplo, essa mudança de clima que altera a temperatura, pressão, umidade. Como é que nós estamos reagindo a isso? Porque o planeta está movimentando todos os campos eletromagnéticos para que os elementos que compõem toda a sua estrutura se ajustem à nova realidade. Porque, por enquanto, nós estamos assim, a 1.600 e poucos quilômetros por hora, que a Terra está girando para manter ela em um posicionamento em que receba a quantidade de calor suficiente emanada do Sol e que seus elementos, os neutrinos, sejam aquecidos pelos raios solares e faça essa movimentação da temperatura. Se a Terra diminuir a velocidade, vai ficar mais exposta aos raios solares, portanto, vai aquecer mais. Se ela aumentar a velocidade e maior deslocamento em relação ao seu eixo,
ela vai ter menos exposições aos raios solares, porque o movimento vai ser mais rápido. Então, quando a face da Terra estiver exposta ao Sol, ela passa mais rápido, então não aquece o suficiente, ela vai resfriar. E isso, tudo isso, gente, interligado com o nosso movimento. Como é que nós estamos acelerados ou desacelerados em relação à conexão espiritual? Estamos buscando para que isso seja de forma natural, ou nós estamos sendo forçados? E aí vem a questão dos fenômenos mediúnicos que está graçando no mundo todo, tá? Não importa as orientações religiosas, porque é de natureza da alma encarnada tomar consciência da movimentação dos dois níveis de manifestação de vida, que é espiritual, que é material. E aí o encarnado está no meio para fazer essa tomada de consciência. O movimento do planeta que está mudando o seu campo eletromagnético, ou seja, a mudança energética de todos os corpos, do corpo principal, que é do planeta, tá? Está fazendo com que os padrões vibratórios dos corpos nele contidos mudem, porque o campo eletromagnético está sendo movimentado e os corpos precisam equalizar esses campos eletromagnéticos. Para nós, é importante nos perguntarmos onde nós estamos nesse momento. Nesse movimento, nós estamos resistentes e causando, por isso, atrito ao movimento da energia do todo, ou estamos surfando na onda, movimentando e compreendendo que agora a vida está em outro movimento e que a nossa postura perante a vida tem que ser uma resposta muito mais rápida. E aí vem uma questãozinha para a gente analisar. Neste momento, é preciso que nós tomemos consciência que devemos agir. É diferente de reagir. Quando a gente reage, é porque nós somos provocados e a carga energética provocada vai estimular no nosso corpo a movimentação de energia semelhante. Quando a gente age, o que acontece? Se você é provocado por uma carga energética, você pergunta qual a finalidade dessa energia, avalia ela, experimenta para saber se condiz com a sua vontade e depois você, então, age. Logo, quando você é provocado, você não reage, você age. Por quê? O reagir seria devolver o mesmo padrão vibratório, porque você foi estimulado a movimentar energia semelhante. Quando você age, você passou pelo processo todo de análise, de observação e tomou a decisão de acordo com o que você achava que era mais correto dentro da sua razão para ser feito. Portanto, gratidão, que nós tenhamos dias melhores e mais felizes, vindouros, com ações condizentes com as nossas razões, equilibradas e harmonizadas com as leis do universo. Boa noite, gratidão a todos. Obrigado, meu irmão Juscelin. Vamos agora fazer o encerramento e logo após a palavra será franqueada para quem dela quiser fazer uso. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela,
até o dia de nossa eterna perfeição. E assim seja. Em nome de Deus, Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, estão encerrados a sessão virtual da loja exotérica Sebevisto, o Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e aos nossos guias e protetores a assistência que nos concederam. Até a próxima reunião, se Deus assim permitir.